Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. O Brasil produz mais, exporta mais, alimenta mais gente. Mas existe uma pergunta que tira o sono de muita gente dentro do agro. Estamos preparados para sustentar esse crescimento? Entre guerras que redesenham mercados, disputas geopolíticas que impactam custos e uma infraestrutura que ainda caminha mais devagar do que a produção dentro das fazendas, o produtor rural tem sido desafiado a tomar decisões cada vez mais complexas. Para explicar esse cenário, nosso convidado de hoje é uma das referências quando o assunto é análise econômica e mercado agrícola. Pesquisador do CPEA, agrônomo e palestrante reconhecido em todo o país, Mauro Osaki dedica a carreira a interpretar tendências, identificar riscos e traduzir os movimentos da economia global para a realidade de quem está dentro da porteira. É uma daquelas pessoas que conseguem enxergar além dos números, e a própria história indica o porquê. Filho de um imigrante japonês que chegou ao Brasil aos 15 anos sem falar português e carregando apenas a esperança de reconstruir a própria vida após os impactos da Segunda Guerra Mundial, Mauro cresceu entre lavouras de batata, cebola e muito trabalho, sem feriados nem atalhos. Nesse ambiente, aprendeu uma lição que carrega até hoje: olhar para o amanhã antes que ele chegue. Talvez por isso tenha seguido um caminho diferente. Sem abandonar as raízes no campo, mergulhou na pesquisa, na economia agrícola e na análise de mercados. Ao longo da carreira, visitou diferentes países, observou sistemas produtivos ao redor do mundo e transformou o conhecimento técnico em informação acessível para quem precisa tomar decisões todos os dias. No bate-papo, compartilha a trajetória da família, relembra momentos difíceis vividos durante crises econômicas, fala sobre os desafios geopolíticos que preocupam o agro brasileiro e faz alertas importantes sobre competitividade, logística, armazenagem e segurança alimentar. Mais do que números e projeções, a conversa reforça a importância da visão de longo prazo, os riscos de olhar apenas para a próxima safra e a necessidade de construir um agro cada vez mais eficiente dentro da porteira, mas também mais preparado para os desafios que vêm de fora dela. Mauro Osaki, cara, que satisfação bater esse papo contigo aqui no podcast do Patrone. Esse aqui é um dos bate-papos que fazia tempo que a gente estava combinando, mas sempre em evento, né? Daí na correria não dava muito certo, a agenda não batia. E dessa vez fomos até obrigados a botar em prática esse convite, porque estamos aqui numa longa viagem de Água Boa até Cuiabá, estamos dentro do carro, né, dentro da caminhonete aqui na estrada, e vamos bater esse papo aqui, cara. Como é que você tá? Tudo bem? Obrigado por ter aceitado o convite. Não, bora aí, vamos lá. Vamos ver, eu tava vendo que durante a estrada aqui você vai fotografando, vai filmando, né? O que é importante para você fazer isso? Qual que é a ideia? A ideia, sempre eu gosto de deixar registrado esses períodos, né, que às vezes a gente vai convivendo tanto tempo e acaba esquecendo, né? E eu acho que o registro, como bom japonês, a gente gosta de deixar esse registro porque amanhã, né, vai passando e a foto acaba a gente relembrando esses momentos que a gente passou e vai lembrar não somente da imagem, mas do período que a gente estava, né? Então as imagens a gente tenta remeter para não deixar a nossa história se apagar. Falando em história não se apagar, você viajou muito por Mato Grosso, já passou por várias regiões aqui no passado, inclusive, né? Já Mato Grosso, já tô desde 2000 e pouco aí, né? Andando para cima e para baixo. Não somente Mato Grosso, mas boa parte do Brasil. E vendo como que a nossa agricultura vem evoluindo a passos largos e às vezes até intimidando os estrangeiros por conta dessa nossa capacidade e resiliência que temos para conseguir escalar a nossa produção. Você falou intimidando até os estrangeiros, né? E tem, obviamente, quem está no agro, vivenciando o agro, a gente consegue entender muito bem o que você quer dizer. Mas para quem não é do agro e está nos ouvindo aqui, né? O que significa intimidar os estrangeiros? Eles assustam, na verdade, né? Com a capacidade do Brasil, mesmo com todas as suas carências estruturais, a força que o homem do campo ela acredita na agricultura, ele produz
E às vezes ele produz primeiro, depois ele pensa como é que ele vai escoar essa produção. Às vezes acontece essas situações, né? E que talvez para um país que já tem todas as suas infraestruturas já consolidada, ele não consegue imaginar como é que escoaria a produção nas condições de estrada que nós temos. Então isso intimida porque pô, é uma coragem que talvez eles não tenham. E ainda assim nosso produto chega mais em conta, entre aspas, do que dos nossos competidores lá fora. Sim, em regiões né, que nós temos dentro da parte da porteira, nós já tivemos situações mais competitivas na nossa produção, mas obviamente conforme nós vamos investindo, vamos intensificando nossa produção dentro da agricultura tropical, há necessidade de fazer mais controle, né, para tentar a gente defender o máximo do teto produtivo das tecnologias das nossas sementes. E então o nosso custo de produção vem ele aumentando aos poucos com o tempo e claro, conforme o sucesso vai acontecendo, outros fatores vão ficando mais caros e aí a gente começa a perder um pouco dessa competitividade. E a parte dessa nossa competitividade nós temos perdido muito com a carência da nossa infraestrutura. Quando a gente se encontra, Mauro, acho que 9 de 10 das vezes a gente está em evento do setor e você está como participante, como painelista, como palestrante, né, trazendo informação, divulgando. O que é para você estar nesse papel, né, de alguém que, daqui a pouco a gente vai falar um pouco da tua origem, mas que nasceu com os pés no campo, que estudou, formou-se e hoje é um porta-voz de informações que vão ajudar o produtor a tomar a melhor decisão, né, com base em conhecimento, com base em estudo, com base em análise? É uma coisa assim que às vezes eu sempre, quando era mais jovem, imaginava não estar relacionado ao setor do agro, né? No começo eu imaginava que fosse como produtor, trabalhando, filho de produtor, retornasse às raízes e continuasse produzindo. Mas quis ao destino da vida que não reservasse esse caminho para mim, eu acabei caminhando para o lado da pesquisa e, como você disse, talvez, não sei se daria essa denominação de porta-voz, eu acho que não tem tanta essa importância assim, mas pelo menos trazendo na linguagem que eu acho que eu busco, na linguagem do produtor mesmo, da onde é a minha origem, traduzir aquilo que a gente consegue enxergar fora, dentro do Brasil, numa conversa amigável, fácil de entendimento para os produtores, né? Então, naturalmente, acho que pela convivência acabei conseguindo mesclar essas duas áreas, né? Trazendo um pouco da pesquisa, aquilo que acontece lá fora, numa forma do entendimento como é que as coisas estão acontecendo no Brasil e no mundo. Maravilha. E é fundamental, né, ter pessoas como você que fazem essa interpretação e essa análise, porque muitas vezes, né, nos fazem chegar além do que a gente está vendo, né? E acho que por isso eu coloco aí como um porta-voz, sim, né? Porque você está nos eventos realmente nos provocando a enxergar além do que os números ali mais crus estão mostrando, né? É preciso realmente analisar o futuro e fazer cruzamento de dados que muitas vezes não estão muito claros aí. Isso, é o papel nosso, né, quando a gente começa a desenvolver esse lado quantitativo e qualitativo, associar essas duas ferramentas e tentar olhar uma projeção maior, né, de longo prazo, quais consequências nós podemos ter se a gente descuidar de determinado tipo de decisão atual, né? Então, não é olhar só para amanhã ou de hoje, mas o depois da amanhã, né? Como nós vamos construir isso daí, como é que nós vamos defender isso daí. Então, isso eu acho que talvez a influência até do próprio meu pai, que sempre procurou mostrar que nós devemos só olhar para o hoje, mas sim como é que nós podemos planejar hoje para direcionar o amanhã, né? Construindo sempre o futuro. Excelente. Daqui a pouquinho a gente vai
eu vou querer te ouvir sobre esse atual momento, né? Que insights aí, que pontos de atenção você traz para os produtores. Mas agora vamos conhecer um pouco da tua origem, né? Falamos que você é filho de produtor. Me fala um pouquinho da tua origem, né? Que região do país você nasceu? Já tinha, obviamente, essa relação com o campo. Explica pra gente um pouquinho da tua história. Eu sou filho de um imigrante japonês, um pai que com 15 anos veio para o Brasil. Meu avô foi combatente da Segunda Guerra Mundial, não retornou. Meu pai praticamente foi criado de forma órfã, como várias crianças do Japão. Não tinha tantas oportunidades para criança com esse perfil, que era difícil, numa vida no Japão, que arrasado da Segunda Guerra Mundial, com restrição de energia, restrição de comida. E calhou que uma oportunidade do tio, que dele já estava migrado aqui no Brasil, de trabalhar no Brasil. Então, como a história de vários imigrantes, não tinha plano B. Era vencer e vencer no Brasil. Então ele veio com 15 anos, cara e coragem, sem falar português, aprendendo o seu português trabalhando de auxiliar de pedreiro, seu primeiro emprego lá dentro de uma fazenda, e trabalhando com batata. E ali começa a raiz da nossa família de ingressar no meio agrícola, né? Embora no Japão tivesse um pouquinho de relação, mas meu bisavô, na verdade, ele tinha suas áreas naquelas regiões, mas meu pai acabou vindo para o Brasil. E começou a trabalhar de empregado por 10 anos com batata, e com esse aprendizado que ele teve na fazenda, arrendou uma área e plantou batata e conseguiu aí ter sucesso. E começou aí seu passo, né, de produção agrícola. E aí, na minha família, a gente acabou tendo esse laço com a agricultura, e eu fui talvez mais privilegiado dentro da família, que pude escolher o que eu queria estudar, né? Talvez minhas irmãs tiveram que fazer aquilo que dava para fazer perto da casa. Então é um privilégio que talvez um filho de imigrante tem, quando você pode escolher o que você pode fazer e não fazer aquilo que dá para fazer. Então essa é uma coisa que eu falo hoje para o meu filho, que ele tem um privilégio de escolher o que você pode estudar e não estudar o que dá para estudar, né? São etapas de sacrifício que a família faz para você crescer, né, e conseguir contribuir com um país que acolheu bem, que é o caso do Brasil. Então, eu sou muito grato, meu pai foi sempre muito grato ao Brasil por conta disso. Ele conseguiu levantar um certo patrimônio e conseguir criar todas essas famílias em função do que o país tinha tudo para ser construído. Ele fez parte disso, como vários outros brasileiros, o imigrante japonês, né, ajudando a desenvolver a agricultura brasileira. E é uma peça que estava ali junto, e eu, em vez de ficar nessa engrenagem, eu fui para outra parte da engrenagem, na ciência, na pesquisa, lá na Universidade de São Paulo, em Piracicaba, tentando contribuir no meu alcance, depois de ter formado lá em agronomia lá na Federal do Paraná. Depois fiz meu mestrado lá na Exalc, no Departamento de Economia, meu doutorado lá em São Carlos, mas sempre vinculado com o setor do agro, onde é minha origem mesmo, que é onde eu me sinto à vontade, que eu possa sempre contribuir, né? E tenho há muito tempo uma oportunidade de também visitar outros países, que é um projeto que nós temos junto com um instituto alemão, e que permite visitar uma vez por ano um país agrícola. Então isso me faz ampliar o conhecimento geral sobre a agricultura brasileira e agricultura mundial, né? Que na verdade você acaba criando esse background aí de como é que produz tem uma produção na Ucrânia, na Rússia, no Japão, na Tailândia, na África, na Europa como um todo. Então você começa a formular, visitando em loco essas áreas agrícolas, e começa a ter aí um conhecimento geral sobre a produção agrícola no mundo. São quantas pessoas na sua família? Somos em 5 irmãs, e eu só de homem. Por isso falei que eu talvez seja mais privilegiado pela característica da cultura japonesa. Mas você é o caçula ou não? Tenho uma irmã mais nova que eu. Mais nova que você. E aí você falou que seu pai começou ali depois que começou a plantar. Qual foi Estava no interior de São Paulo, vocês tiveram algumas mudanças, né? Meu pai começou a trabalhar em Ibiúna, e depois ele ficou independente, foi para Piedade, trabalhou na região de Piedade ali,
com agricultura também de batata, e aí de lá ele começou a plantar batata, cebola por muito tempo, e foi com que ele conseguiu levantar o patrimônio, e depois, década de 80, ele se aventurou a ir para o oeste da Bahia, lá em Luiz Eduardo Magalhães, hoje, né? Plantar soja, e de lá, com diferentes dificuldades, planos econômicos, nós não conseguimos manter aquela estrutura, tivemos que recuar, né? Aí foram décadas de 90 e 2000, uma década mais difícil, né? Com todo investimento que você estava pensando em fazer, você ter que recuar para tentar sanar as dívidas que tinha na época, né? Para tentar, a opção do meu pai e da minha mãe era que formasse todos os seus filhos na escola, né? Então, em vez de talvez ir para o Japão, né, num desespero de fazer decassegue, que no caso, né, você sair para trabalhar nas fábricas japonesas para captar recursos, para tentar pagar dívida, eu não queria que fizesse isso. Então, eu falei, não, então nós vamos trabalhar aqui para tentar que todos os filhos se formem na universidade. Então, essa foi a opção que ele fez. Uma nova safra de sementes já está guardada na indústria e na Agrosol, as equipes mantêm o cuidado com toda essa produção. Por lá, o período é de muita atividade para quem atua na operação. É quando todo o planejamento feito ao longo do ano se transforma em trabalho contínuo, com o pessoal engajado para garantir qualidade da semente em cada etapa do processo. Antes mesmo da colheita dos campos de produção, o controle de qualidade atuou de forma estratégica, com análises técnicas das amostras coletadas. As informações do campo, do laboratório e do beneficiamento industrial se conectam para garantir precisão no processamento e maior aproveitamento das sementes. É um momento em que toda a empresa está mobilizada. Diferentes áreas se unem para incentivar e reconhecer o trabalho das equipes, que lidam diretamente na área operacional, reforçando a confiança no potencial técnico, no comprometimento e na dedicação de quem está à frente do processo. Afinal, produzir sementes exige capricho, atenção aos detalhes e, claro, trabalho em equipe. É dessa união entre setores que nasce o resultado que chega ao produtor. Sementes de alta qualidade, preparadas para dar início a uma próxima safra em alguns meses. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Qual a primeira imagem de campo, né, obviamente da sua infância, que você se recorda, que vem à cabeça? A plantação de batata, isso que praticamente nasci no balaio de batata. Então essa foi assim, que meu pai batateiro, né, a gente tem vamos falar, tá no DNA nosso, mas é a lavoura que sempre me fascina, a plantação de batata, né, porque foi de lá que tudo começou. Eu gosto muito da cultura de cebola também, acho, porque foi a minha infância, foi isso aí, né? Depois, conforme a gente vai crescendo, a gente vê outras áreas, e a lavoura de grãos foi outro que me fascinou, e falei, nossa, a cultura é uma paixão que você acaba conhecendo, e foi o que me fascinou, a cultura do milho, a cultura da soja, do trigo, algodão. Então isso me acabou atraindo e acabei estudando essa cadeia também. Você gostava de ir pro campo, de ajudar lá? Não tinha muita opção, se gostar ou não gostar, você tinha que ir. Não tem muito essa opção na família japonesa, primeira geração pelo menos, é bem mais rígida, claro, meu pai era rígido, firme, como todo Nikkei, tinha muita opção, então feriado, ou de domingo a domingo trabalhando, sol a sol trabalhando, não tinha sol, chuva, feriado. É um perfil das pessoas que vieram reconstruir sua vida no outro país. Então, por isso, para nós é normal, você trabalha de domingo a domingo, e não vejo isso como problema para mim, porque foi criado dessa forma, e foi dessa forma que a gente construiu criar um certo patrimônio não é grande, mas o maior de tudo é a questão de você não ter preguiça de trabalhar e encarar o que tem que encarar. Né? Então, essa foi, acho que, o legado que meu pai sempre mostrou, e como líder que ele é da casa, a gente se espelhava nisso, né? Falou, pô, é assim que tem que ser, e não tem... Eu não me ouvia meu pai fazer folga, não tinha folga, domingo estava roçando, fazendo outra coisa, e esse era o pensamento nosso, tem que trabalhar, fazer e trabalhar. Então, o perfil que ele
passou essa imagem pra gente, né? A escolha pela agronomia foi algo natural? Você sempre pensou em buscar esse caminho? Cara, quando era mais novo, assim, eu falava em veterinária. Relacionado ao agro, né? Aí talvez minha mãe acabou meio que conduzindo para ir para fazer agronomia, né? Mas eu fiz colégio técnico na época da Cotia, a Cotia tinha esse colégio técnico lá em Jacareí. E aí o meu objetivo era terminar o colégio técnico e ir para Luiz Eduardo, Barreiras, para trabalhar lá. Aí não deu certo, nesse período aí eu optei por fazer faculdade. Falei, já que, né, essa opção minha de ir para Barreiras não deu certo, falei, fiz um ano de cursinho para fazer faculdade lá em Curitiba. Aí consegui, né, formar e aí, seguindo a carreira acadêmica, acabei fazendo meu mestrado em 2000 lá em Piracicaba, me estabeleci lá e tá difícil sair de lá. Ô Mauro, você falou já do legado, né? Talvez um dos grandes legados que seu pai deixou, você acabou de mencionar sobre isso, e você relatou uma experiência de vida que vocês tiveram, que foi justamente de trocar de estado, investir numa região, investir numa atividade, ter os sonhos ali, e por conta de mudanças estruturais de governo, de políticas econômicas, né, isso tornar-se inviável e vocês terem que recuarem, foi como você usou a expressão. Essa experiência que você vivenciou, isso te faz de alguma forma enxergar, vou usar a palavra propriedade, tá? Mas talvez não seja essa palavra exata, mas com mais propriedade o que acontece com o produtor quando ele está num momento mais delicado, quando ele está vendo, quando você tem aquele disparo de alerta de que uma política econômica aqui ou ali vai poder gerar um efeito cascata que pode culminar numa dificuldade para o produtor na prática, como vocês vivenciaram no passado por outras situações? Sim, acho que quando você vivencia uma situação mais triste, né? Porque quando você tá indo bem, é muito mais fácil, né? Prosperando e tal. Quando você tem que recuar, né? O que é aquele seu plano e você vê muito dos seus sonhos, né? Ser engavetado, né? No curto prazo, isso te deixa mais sensível a olhar o que a gente errou. E com esse tipo de olhar é que eu fui também estudar exatamente por isso, né? Porque a gente errou, e se nós erramos, onde é que a gente pode não errar mais e alertar outras pessoas para não ter o mesmo tipo de situação que eu vivenciei, né? Então, foi uma época mais difícil, né? Então, foi um período que todo mundo da família teve que recuar, né? Digamos, não tinha extravagância, se viver com o mínimo possível, então, porque era a forma como todo mundo teria que tomar essa decisão para você conseguir passar por esse momento de turbulência que a gente estava. E por essa razão também, essa sensibilidade faz com que a gente também oriente as pessoas, né, para que porque não passe uma coisa parecida com o que eu passei. Claro que, comparado ao que meu pai vivenciou na infância, o que eu vivenciei é o luxo. Mas, o fato de você ter que sacrificar algumas coisas em detrimento de você ver seu amigo poder usufruir de talvez um relógio melhor, um carro, uma camisa, uma coisa e você não poder, isso é muito chato, né? Para um adolescente, um pré-adolescente, qualquer um. E eu tinha isso comigo, então, mas isso não é exclusividade minha, muita gente passa por isso. Aí eu falei, mas foi um aprendizado. E esse aprendizado me fez, talvez, moldar e enxergar o mundo dessa forma. E aí tentar sempre alertar as pessoas de um modo que as pessoas enxerguem para que a gente sempre volte na realidade, não seja tão, se empolgue demais, cauteloso, né? Olhando sempre com mais calma, porque sempre tem momento de euforia e a gente tem que estar preparado para um momento mais difícil sempre. Maravilha. E aí falando justamente nesse jeito de olhar, de enxergar e de ver os possíveis alertas, né? O que está no teu radar hoje? Óbvio, a gente está vivendo um momento de tensão geopolítica, não tem como fugir disso, né? Mas me traduza a tua maneira de enxergar o que está acontecendo agora e os impactos para o nosso agro. O impacto é aquele tipo de situação que a gente sabe que o piloto avisou, falou, moçada, nós vamos ter uma turbulência e podemos sofrer uns solavancos. Todos nós já estamos começar a preparar psicologicamente que esse impacto virá. A questão é de preparo
de quanto nós estamos preparados e resiliência que teremos para aguentar esse período de dificuldade, né? Então, a gente acha que vai ser fácil, né? E eu sempre falo, cara, sempre muito pessimista, mas realista ao ponto de falar, não criemos grandes expectativas, sempre trabalhar no que é normal, né? O que é agricultura. Agricultura é sempre pé no chão, nada de extravagância, de grandes extravagâncias. Você pode fazer, claro, ninguém é contra isso, só que a gente não pode achar que sempre vai ser assim. A agricultura nossa nos explica sempre isso, nos ensinou muito isso. E a situação atual é que, de todo momento que nós estávamos vivendo, pelo menos esses últimos 20 anos, nós tivemos problemas de alto de preço de fertilizantes, queda dos preços agrícolas, tá? Isso é normal, mas nós não tínhamos problemas geopolíticos tão evidentes nesse cenário, né? Se pegar 20 anos atrás, a gente teve esse problema, mas não tínhamos guerras em regiões importantes. E agora nós temos esses problemas que às vezes parece que tem um fio ainda desencapado ainda, mesmo parecendo que está pacificado a situação do Oriente Médio, mas rapidamente aquilo pode virar um pavio de pólvora. Isso que ainda não está equalizado ainda, né? Em qualquer momento aquilo pode explodir e sempre vamos falar assim, é um bomba relógio que não foi desarmado completamente, eu digo assim. E aí, enquanto que vamos falar assim, a Rússia e a Ucrânia vão continuar nesse impasse, que vai se arrastando e vai gerando problemas, tensões grandes. Claro que a gente ainda colocou no radar, mas sempre existem outras ameaças no Pacífico, em especial lá na região do Taiwan, que pouco a gente tem falado, embora a gente sempre vê China, Japão e Taiwan fazendo suas questões diplomáticas um pouco mais acirradas nos últimos anos, ou que no passado também nos preocupa, porque, embora esteja distante do Brasil, essas tensões, né, já temos muitos problemas para ser solucionado no nosso tabuleiro, e é um grande comprador nosso, né? Então não há necessidade, não seria interessante ter algum conflito nessas regiões também. Então isso nos preocupa por essa razão, quer dizer, a gente, de todo altos e baixos de preços agrícolas, commodities, de geral, isso sempre faz parte do mercado ciclo econômico, mas colocando esses cenários geopolíticos, são variáveis que você não tem controle. Você pode começar e você não sabe quando termina. Esse é um grande gargalo. A gente acha que vai ser rápido, e como a guerra da invasão da Rússia para a Ucrânia, todos nós imaginávamos que seria uma coisa de questão de meses, e nós estamos aí quase 4 anos. Então, são tensões que vão, às vezes, normalizando e não é legal. Então, essa é a parte que E outra questão que eu acho que o mais me preocupa não é só isso, né, das duas aí. Esses protecionismo que nós estamos levantando. Então, isso cria uma certa dificuldade de escoamento da nossa produção. Precisamos criar novos mercados, porque a gente é um grande produtor, então nós precisamos escoar essa produção, mas para escoar nós precisamos ter uma competitividade, a gente não está se preparando para isso. Nós estamos nos preparando, seja para armazenar e seja para deslocar, transferir essa produção para uma região para outra. Então, bom, em épocas de pensamento de segurança alimentar, nós ainda estamos pecando muito para isso, porque como acreditamos que Deus é brasileiro, então sempre nós temos produção e alimentos na nossa mesa. Mas é bom a gente reportar, lembrar que aquele que tem o controle do alimento e consegue armazenar é que consegue sair na época de crise. E nós estamos com problemas climáticos mais estranhos dos últimos anos e a gente acha que o modelo climático sempre vai se repetir favoravelmente para nós. Eu acho que sempre a gente precisa começar a pensar em como nós devemos armazenar essa produção e talvez aí lembrar o fato bíblico, né? Que quando José conseguiu armazenar o alimento, ele conseguiu passar 7 anos de vacas magras. Parece que a gente não aprendeu com esse relato.
Então a gente tem que entender que existem momentos no ciclo da Terra que passam por um momento de problemas climáticos e que ele que sabe gerenciar bem esses alimentos consegue alimentar seu povo. Se o Brasil não souber fazer isso, pode fazer com que uma parte dela passe necessidade muito forte. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Quando você traz esse recado, desse ponto de vista, você está trazendo algo que exige, claro, uma política pública, políticas estruturantes, né, que não dependem exclusivamente da decisão do produtor, né, individualmente, né? E para o produtor, aquele que está ali, né, agora prestes a colher a segunda safra de milho, já pensando ali como vai viabilizar a safra seguinte, agora próximo plantio de soja, com insumos com custos elevados, diesel nas alturas, né, em decorrência, evidentemente, do cenário que você acabou de descrever para a gente. Que recado fica para esse produtor? Como tomar decisão pautado em quê, sendo que o ponto de interrogação ele parece que está cada vez maior? Então, a interrogação, assim, a variável do produtor, a ansiedade dele existe e vai continuar existindo. Claro que a opção dele de não plantar é muito baixa, né? Ele tem toda uma estrutura que ele trabalhou, acredita, ele vai plantar. A questão é de como ele vai plantar, né? Então acho que cartilha que nós vamos ter que tirar da nossa sacola ali e passar por esse momento difícil, um momento mais incerto nosso. Então, buscar novas alternativas, eu acho que é um caminho. Que situação, que solo que nós temos que pode ser utilizados novas técnicas que possam reduzir o uso de determinados tipos de produtos. Usar novas ferramentas que você possa economizar o consumo de combustível dentro da propriedade, ou encontrar mecanismo, né, de substituição desses motores que nós temos hoje, de repente, né, amanhã começa a viabilizar novo motor. Claro que é de médio prazo isso, mas de curto prazo a gente vai ter que encontrar fatores que a gente seja mais eficiente naquilo que nós temos que está produzindo bem. Talvez um momento de cautela de áreas marginais, ou áreas que requerem mais investimento, a gente trabalha com mais cautela, a não ser que a gente tenha uma capacidade de realmente fazer esse investimento de médio prazo, pensando no longo prazo, ok. Mas se isso não é a possibilidade de fazer isso hoje, a gente ser cauteloso, né? A área de expansão, talvez a gente deixe de lado por hora e trabalhar bem aquilo que a gente tem para a gente conseguir passar esse momento de turbulência. Excelente. Aí eu aproveito a tua fala para convidar quem está nos ouvindo a acompanhar os episódios recentes, né? O episódio com o Sérgio Abud, né, que foi pesquisador da Embrapa, foi um dos responsáveis aí, né, todo aquele time, junto a todo aquele time que ajudou a tropicalizar a soja, né, e construir a sojicultura nacional por várias décadas, em mais de 4 décadas, no episódio em que ele participou, o número 265, se eu não estiver equivocado, 263, perdão, se eu não estiver equivocado, ele comenta justamente, né, na visão dele, qual seria a estratégia para superar esse momento agora. E um deles seria, ele até fala, né, não seria você reduzir o uso de adubo, por exemplo, mas adubar o essencial naquelas áreas que realmente produzem bem e cortar naquelas áreas que você sabe que é um investimento mais furado, de risco, né? Então corrobora, vai ao encontro do que você está dizendo. E no episódio também recente, agora 2064, com o Norato, falando sobre estratégias para minimizar, né, o desperdício de óleo diesel nas operações com máquinas agrícolas, né? Então ficam aí 2 episódios que vão ao encontro dessa análise que o Mauro Ozaki colocou agora. E você que está nos ouvindo, está ouvindo um barulho ali, é que nós estamos relembrando aqui no meio da estrada, estamos voltando para Cuiabá aqui depois de participar de um evento do Fórum Mais Milho em Água Boa. E no momento, no início do nosso bate-papo, a gente estava num pare-siga, que é comum aqui nesse momento, nessa região, né, com quem está vendo a logística ser melhorada, e agora a gente está rodando aqui de caminhonete aqui com o Israel Bauman e com o Glauber Silveira aqui também, que estão de testemunhas aqui desse nosso bate-papo, está caminhando para a reta final, por isso o barulho aqui dos carros, dos buracos aqui na pista aqui ainda e dos caminhões, evidentemente, mas tenho certeza que o recado vai conseguir ser compreendido por todo mundo. Mauro, vamos lá para
para a reta final aqui, depois desses recados para os produtores, agora um momento mais imediato, como que você enxerga o papel do Brasil no que diz respeito à segurança alimentar? Uma responsabilidade muito grande colocada sobre nossas costas, né? Vamos traduzir dessa maneira. Só que para isso, para que a gente consiga cumprir todas as expectativas que são lançadas a gente, é preciso passar pelo que você disse, né? Políticas estruturantes e visão de médio e longo prazo. Como você vê o nosso futuro daqui a 20, 30 anos aí? Quando se fala segurança alimentar, dificilmente você vai colocar dentro de uma sala, numa mesa, o Brasil não está presente. O Brasil é o país presente porque dentro da linha produção tropical é um dos maiores players que realmente possa ofertar de forma significativa milho e soja para o mundo. É por essa razão que nós estamos nessa mesa. Infelizmente, trigo ainda não, né? Talvez daqui a 20 anos possamos ser esse player aí. Acho que a questão que vai chegar é que nós vamos produzir essa produção. Mas a pergunta seguinte é como é que nós vamos entregar essa produção? Tá? Então, essa questão estruturante que nós estamos falando mostra exatamente essa importância de você ter essa parte logística no controle das unidades brasileiras, em especial transporte e armazenagem. Em que se você não tem essa capacidade estática, que é o nosso caso hoje, essa carência, em que essa nossa capacidade estática ela cresce, mas não na mesma taxa que a nossa produção cresce, nós somos sempre vulneráveis, nós estamos sendo refém dessa eficiência que nós estamos no campo e também sendo agraciado pelo clima, e aí a gente tem esses problemas, né, de ter que vender a nossa safra meio no desespero porque nós não temos onde armazenar. Então o ideal é que nós tenhamos essas condições de ter essas infraestrutura para que nós possamos vender de forma mais estratégica no momento que realmente possa e ter o escoamento de forma eficiente, né, que a gente possa colocar de forma rápida para quem precisa no momento certo, na quantidade certa, buscando essa eficiência. Então, se a gente não tivesse fundamento da forma de Estado, ou se não o Estado não tem capacidade para fazer isso, que passe para a iniciativa privada, mas que ela não atrapalhe, né, e deixe o setor realmente trabalhar, destravar esse mercado, que ela vai fazer com muita eficiência. Excelente. Quando você fala em eficiência e cita aqui o exemplo da capacidade estática de armazenar grãos, que não cresce na mesma velocidade, evidentemente, da produção do campo e do desempenho no campo, né? A gente está falando justamente quando você não consegue dar essa mesma velocidade, você está deixando dinheiro na mesa, né? Então, quando você conseguir ter essa capacidade estática à altura do que a gente demanda, né, do que a gente produz e, consequentemente, te dá essa tranquilidade de parar de vender estrangulado, né, de tendo que realmente vender para liberar espaço, você deixa de perder dinheiro que fica na mesa e, consequentemente, a roda gira também de maneira muito melhor para a nossa economia local e, consequentemente, isso acaba também gerando mais produtividade, mais eficiência, mais desempenho. Exatamente isso, porque a partir do momento que se nós temos uma boa capacidade de recepção e armazenagem, né, você não precisa vender de forma assodada. Você reserva, você controla até o fluxo de trânsito. Porque você armazena ela, você fica mais preso, né, dentro da área de produção, armazenando para depois você fazer a distribuição de forma paulatina. Então isso daí também melhora todo o nosso fluxo de logística. Perfeito. Vamos lá para as 3 perguntas finais aqui, Mauro. Qual a pergunta que você, Mauro Ozaki, gostaria de responder um dia que ainda não te fizeram? Pergunta difícil. Acho que assim, não tem a pergunta, porque acho que você pergunta talvez um dia para você se nós vamos ser autossuficientes em fertilizante e trigo. A gente sempre desacredita nisso aí por enquanto. Eu gostaria amanhã responder para conseguirmos vencer um dos nossos gargalos logísticos. Como é que vou explicar como é que nós vencemos? Perfeito. Eu acho que como é que o Brasil conseguiu superar a produção de trigo na região tropical? Como é que vocês superaram o desafio logístico? Como é que o Brasil tornou autossuficiente em fertilizantes? Boa, boa. Essa é uma boa pergunta a ser respondida, né? Muito bacana, que assim seja.
Uma curiosidade sobre você, cara, um hobby, algo que você gosta de fazer, algo curioso aí, que só os mais próximos sabem, só a gente vai ficar sabendo aqui. Então, eu participo de artes marciais, 20 anos, mais de 20 anos. Então, é uma forma que eu encontrei para disciplinar meu espírito, para tornar mais, digamos, controlar a ansiedade e tentar utilizar as técnicas não somente dentro do dojo, mas fora dela, né? Quando você, em vez de entrar em confronto, você evitar o confronto e você já está neutralizando qualquer conflito usando essas mesmas artes marciais. É judô que você fez? Eu faço Aikido. Aikido. Bacana, 20 anos já? Já. Qual que é a frequência que você Procuro pelo menos 2 no mínimo. Terceira, quando eu consigo, eu faço 3 vezes por semana. Legal, maravilha. Pessoal, quiser procurar você, cara, está nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, como que te acham lá? Quanto com meu nome e sobrenome junto, Mauro.Osaki, o Mauro Osaki, se não me engano. LinkedIn, vocês me acham. Instagram também vai me achar. Eu sou muito, vamos falar assim, fascinado com essas tecnologias. Sou meio lento com essas coisas, porque eu gosto mais na conversa, no olho aí, na velha guarda, vamos falar assim. Mas te acham lá? Acho. Agora eu vou para minha curiosidade final pela tua pronúncia. É Mauro Osaki ou Mauro Ozaki? Vamos corrigir a mim e todo mundo, pelo jeito a gente tá errando. O correto, na escrita seria Osaki, né? Porque é a escrita de 2 Os, mas no Brasil não ficou isso. Então, o certo é Osaki. Mas no Brasil acaba portuguesando e fica Osaki, a gente acaba ouvindo assim mesmo e tá tudo certo. Maravilha. Mauro, obrigado pelo bate-papo, cara. Aproveitamos aqui parte da estrada aqui. Espero de fato que todo mundo possa ter conseguido compreender nos momentos em que fez mais barulho aqui, mas faz parte, né? É assim que a gente consegue aproveitar os momentos que a gente está junto para dividir um pouco de conhecimento, conhecer mais a tua história e também levar informação para quem está nos ouvindo. Obrigado pela participação. Valeu a espera. E foi muito bem aproveitada agora a nossa viagem aqui, parte da nossa viagem para a gente bater esse papo. Muito obrigado, Patrone, por essa oportunidade. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.